Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos dando início aqui a mais um treinamento pela empresa EHS Consultoria. O meu nome é Neylon, eu sou instrutor da empresa EHS Consultoria, sou engenheiro de segurança do trabalho e atuo nessa área aí já há alguns anos. E qual que é o nosso objetivo hoje aqui? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a NR11 em conjunto com a NR12, né? Então, como é que ficaria isso? Então seria lá transporte, movimentação, armazenamento, né? Ou armazenagem, e também vamos falar dos equipamentos de guindar. Então, diferente do que muitas pessoas entendem, a norma NR11, que fala justamente sobre movimentação de carga, e por sua vez a NR12, que trata das questões de máquinas e equipamentos, são normas que se conversam, são normas que precisam caminhar junto. E nós vamos passar por essa apresentação hoje aqui, e é onde a gente vai poder evidenciar isso, onde a gente vai poder perceber claramente que são normas que realmente faz sentido estarem no mesmo treinamento. Então nós vamos abordar os dois assuntos. Então dentro desse percurso a gente vai falar da movimentação de carga, ponte rolante, talhas, pórticos. Então todas essas atividades são atividades de movimentação de carga, né, de guindar, né, de transportar, né, algo. Então nós vamos abordar esse assunto, vamos compreender um pouco melhor o que é a NR11, para que a gente comece a ficar claro isso, que a gente possa entender aí no detalhe o que é a norma. A NR11 ela é uma NR pequena, né? Ela não é uma norma muito grande. Se nós compararmos a NR11 com a NR12, por exemplo, vai ficar claro a diferença enorme entre elas com relação a tamanho, né? Com relação ao número de páginas. Tá? Por que isso? Porque a NR12 ela já trata outros assuntos, né? Ela vai além, muito além da movimentação de carga, porque ela está falando de máquinas e equipamentos. Então a NR12 ela trabalha com a NR10, por exemplo, né? Ela vai ser a norma aplicada para equipamentos como uma pá carregadeira, uma retroescavadeira. Então isso também entra dentro da NR12, que por sua vez tem ali anexos específicos para isso. Nós não vamos entrar em detalhe na NR12 nesse treinamento. Nós vamos trabalhar a NR12 aqui no que diz respeito à NR11, à movimentação de carga. Então esse vai ser o nosso caminho aqui, a nossa trajetória. Esse treinamento é um treinamento dividido em módulos, então sempre vai ter aqui a nossa apresentação, esse bate-papo aqui, eu vou estar interagindo com vocês. E depois você vai para uma plataforma onde você vai ter nessa plataforma exercícios referente a esse módulo. Para que você consiga responder as questões desse exercício, é essencial que você assista todo o treinamento. Então que você não acelere o vídeo, que você não pule etapas. E assim você vai com certeza conseguir compreender toda a temática aqui da NR11. E o mais importante, vai conhecer, ou para quem já tem esse treinamento, vai relembrar conceitos que dão segurança para nós. Para que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho de uma maneira segura, que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho garantindo a segurança daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é o grande objetivo e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então nós começamos no módulo 1 falando das disposições gerais da norma, o objetivo e a aplicação dela. Eu já acabei falando um pouco sobre isso, então a NR11 ela vai falar da movimentação e transporte de materiais, armazenagem. E qual que é o objetivo dela? Definir as normas de segurança para a instalação e a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma imagem de um outro treinamento, onde estava sendo falado aqui sobre ponte rolante, então treinamento aí onde a gente estava lá içando um equipamento e tal, o instrutor, etc. Então, ela se aplica aqui, por exemplo, para içamento de carga, que não deixa de ser uma movimentação. Tá bom? Então é isso que trata a NR11. A NR11 ela tem um anexo que fala especificamente sobre a movimentação de
não são chapas, né? Esses são de mármores, né? Pedras de mármore, por exemplo. Então ela é bem específico o anexo. Nós vamos tratar aqui algo que está mais fora, né, do anexo ali, que é a própria norma de uma maneira mais genérica e puxando do anexo itens que são relevantes para outras atividades também. Então nós vamos percorrer todo o conteúdo programático detalhadamente como pede lá o anexo da norma, embora a nossa atividade não seja específica para isso, tá bom? Então, esclarecendo um pouquinho aí como vai ser o nosso caminho. Eu já gostaria de começar aqui falando um pouco sobre a história do içamento de carga, né? Então, no passado, obviamente, não existiam os equipamentos que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje de contratação e de movimentação de carga com equipamentos altamente modernos. Também quero falar um pouco mais sobre isso. Então aqui a gente já começa vendo um pouco dessa história. Então já imaginaram como era feita a movimentação de carga há mais de milhares de anos atrás? Essa época o homem só dispunha de força humana e animal, tornando o içamento muito mais difícil e demorado. Mas como é que eles construíram monumentos como pirâmides, castelos, muralhas, né, e imensas torres, né? Como que isso foi construído? Toda a construção ou movimentação de carga pesada duravam anos, né? Então eles demoravam anos para conseguir executar essa atividade, para que essa construção fosse realmente concluída. E somente com a Revolução Industrial foi que o homem passou a ter domínio, né, e conseguiu manipular esses equipamentos que nós usamos hoje através do domínio e manipulação dos metais e da energia. Então já podemos imaginar o quanto o povo antigo sofria, né? E como que eles tinham que se desafiar, quebrar a cabeça para conseguir atingir seus objetivos, né? Para conseguir realmente executar obras tão complexas para aquele período, sem os equipamentos que nós temos hoje. Hoje nós vamos para um trabalho, nós vamos para uma obra, e nós temos projeto, nós temos pessoas específicas para cada uma das atividades, e mesmo assim nós encontramos às vezes desafios. E esses desafios que eu quero tratar aqui são os desafios relacionados à área de segurança do trabalho, onde muitas vezes a gente acaba vendo acidentes. Nós temos um histórico no Brasil muito significativo do número de acidentes, são mais de 3.000 pessoas que morrem todos os anos no nosso país devido a acidentes do trabalho. Isso são aqueles acidentes que são registrados, né? Eu sempre gosto de reforçar isso porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala que para cada um acidente reportável existem 7 não reportados. Então, numa conta simples aqui, se nós estamos falando de 3.000 pessoas que vão a óbito pelo trabalho, né, executando sua atividade laboral todo ano, e se na verdade a gente deveria multiplicar por 7, estamos falando de 21.000 pessoas. Tá? Não podemos afirmar esse número, mas também podemos dizer que com certeza ele não está tão errado. Então, eu gosto de sempre começar os treinamentos tratando um pouco sobre isso, relembrando um pouco esses conceitos, para que a gente sempre entenda a importância de estar aqui. A importância de dedicar um tempo, investir o seu tempo para aprender ou para relembrar conceitos que fazem diferença no seu dia a dia. Então, voltando para o nosso assunto aqui da história do içamento, dá para imaginar que o número de acidentes será muito maior que isso. É óbvio que nós não temos esses dados, não podemos afirmar quantos acidentes ocorriam naquele período, mas dá para imaginar que esses acidentes eram frequentes, né? Era um trabalho manual, não tinha esse controle. Com certeza a gente tinha ali muitas vidas sendo ceifadas por esse tipo de atividade tão complexa para a época. Mas ok. Mas como é que eles construíam monumentos, né, como pirâmides, né, e esses castelos e essas torres, né? Então a gente colocou aqui uma imagem, tá? Claro que é um desenho, né, para ilustrar, é algo ilustrativo. Então as primeiras utilizações de elevadores se tem notícia da data de 1500 anos antes de Cristo. E faz sentido porque quando nós vemos essas pirâmides, a gente consegue imaginar que algo precisou ser utilizado para fazer esse içamento, né? Então essas pirâmides do Egito são um dos vários exemplos de construção que utilizavam elevadores rudimentares em épocas remotas, né? Então a gente faz uma reflexão sobre isso. Toda a construção ou movimentação de carga pesada duravam anos, e somente durante a Revolução Industrial foi que o homem possuiu domínio sobre isso. Então nós temos aqui uma imagem, né, de uma dessas pirâmides, tá?
Então aqui a grande pirâmide de Quepos, não sei se é assim, exatamente assim a pronúncia, e ela tem 146 metros de altura. Nós deixamos aqui o site onde fala mais sobre essas pirâmides, talvez você tenha interesse em conhecer mais da história, né? Então, lá fala, por exemplo, de como isso foi construído, as possibilidades que se utilizaram para essa construção, como que eles conseguiam chegar ao topo. Existem pelo menos duas teorias razoáveis que vale a pena conhecer. Claro que até por uma questão de tempo, não vou entrar nesse detalhe, mas é curioso estudar isso e enxergar hoje a facilidade do que nós temos vivido, né? Como hoje as coisas são mais simples, mas mesmo assim nós por muitas vezes deixamos de fazer algo que deveria ser feito para garantir a segurança da população, a nossa segurança e das pessoas que trabalham naquela empresa, naquele site, naquela obra, né? Naquele empreendimento. Então, nós temos aqui uma imagem ainda antiga, mas onde nós já vemos aqui claramente prédios sendo construídos, né, o uso do metal. Então aqui já houve um avanço extremo aqui, muito significativo, né? Então com o tempo passamos a consumir um número cada vez maior de recursos naturais, energia, produtos industrializados, o que possibilitou ao homem construção cada vez maiores, né? Então, como prédios que nós vemos aqui. Existe até, muitas vezes, até uma disputa, né, entre um país e outro de qual será o empreendimento, o prédio mais alto, né, e etc. Então, com prédios, museus, fábricas, refinarias de petróleo, barragens para geração de energia, entre outros, né. Nós podemos pegar exemplos aqui, as próprias barragens, né, as hidrelétricas, são construções assim enormes e já tive a oportunidade de visitar esses locais, né, até mesmo ministrando treinamento, e é algo assim, para quem vê pela primeira vez, é algo incrível, né, a grandeza daquilo. A engenharia é algo que surpreende quem gosta, quem é dessa área, né? Então, a reflexão que nós fazemos é isso, né? O quanto que nós temos avançado nesse aspecto. Nós temos avançado muito, ao ponto que nós chegamos hoje em sistemas, né? Essa é uma imagem de um software que ele já te mostra todas as atividades ali em um sistema onde você consegue visualizar de forma planejada como vai ser o içamento, como vai ser a execução das tarefas, né? Você vai içar um tanque, como esse tanque vai ser içado. Então, todas as atividades, nós vamos falar mais disso, elas precisam ser planejadas. Então, se você vai usar sua ponte rolante, você vai usar o seu porte, você vai usar uma talha elétrica para içar algo, você precisa no mínimo de um planejamento. Você precisa no mínimo conhecer os equipamentos, conhecer os acessórios, fazer o checklist desse equipamento. E nós vamos tratar isso, né? Então, essa modernidade também impuseram prazos cada vez menores, o que obrigou o desenvolvimento de diversas máquinas gigantescas para este fim, como escavadeiras, caminhões, guindastes, que são imensos. E o que seria isso? Isso a gente puxa lá aqui a NR12. Então, quando fala das escavadeiras, dos caminhões, novamente a NR12 em conjunto com a NR11. Com maior velocidade nas operações, o profissional passou a se preocupar mais com a segurança e produtividade, surgindo então os procedimentos de trabalho e planejamento das atividades. E aqui tem uma palavra que ela é chave dentro da área de segurança do trabalho, e ela é chave no içamento e movimentação de carga, e ela é chave mais uma vez quando nós falamos de máquinas e equipamentos, que são o quê? São os procedimentos. Para que você realmente tenha uma operação segura, você no mínimo precisa ter um procedimento. Não tem como uma companhia garantir que todos façam o trabalho de forma similar, que todos sigam as mesmas orientações se ela não tiver um procedimento. Então, por exemplo, quem é que pode operar a tua ponte rolante? Ok? Quem é que pode operar a sua talha elétrica? O teu procedimento é quem vai responder isso. Então, é uma necessidade termos os procedimentos para que só então nós possamos treinar as pessoas e para que as pessoas tenham uma metodologia para executar o trabalho delas. Elas saibam o fluxo que deve ser seguido. Muitas vezes você tem lá o controle da ponte rolante. A gente hoje tem diversas pontes rolantes que o controle não tem fio. E esse controle fica de posse de um determinado departamento, muitas vezes, ou de um determinado setor. E quem é que pode retirar esse controle para fazer execução?
E como ele tem que ser feito? Existe um controle de quem pegou esse equipamento? Nós podemos fazer uma relação aqui com a operação de empilhadeira. As empilhadeiras são também equipamentos de movimentação de carga. E é um equipamento que você precisa ter um cuidado extremo na operação. Então, muitas vezes, eu trabalhei em fábrica há muito tempo e a empilhadeira aparece lá com ralados, com danificado, e você não acha o dono daquilo. Mas quem que foi? Né? Você entra num departamento, você percebe claramente que o garfo da empilhadeira encostou na parede, danificou a parede. Mas você não acha, né? Chega a ser até como... eu tenho certeza que você que trabalha na indústria, você que trabalha em fábrica já viu isso. E você não acha o dono, né? Mas quem é o pai da criança, né? Como a gente diz aqui. Quem é o pai da criança? Então, realmente, se você não tem um procedimento que indica quem retirou o equipamento, quem está utilizando o equipamento naquele horário, naquele dia, naquele período, você perde um pouco o controle. Então, o que nós tratamos aqui, mostrando um pouco dessa história e dessa nossa evolução, é isso. Nós ganhamos tempo e com isso nós ganhamos também possibilidade de trabalhar de forma mais intensiva nas questões de segurança e produtividade. E muitas vezes a gente tem a impressão que produtividade e segurança não andam junto, mas elas andam juntos sim. Uma empresa que procura ter uma produtividade significativa, que atenda a necessidade dela ali, a sua demanda, a demanda dos seus clientes, ela não vai deixar de lado, uma empresa séria não vai deixar de lado a questão de segurança, porque tem que caminhar junto. Não adianta eu conseguir produzir rapidamente e ter um número de acidentes elevado. A gente sabe que hoje isso não funciona, isso não se encaixa. Então, segurança do trabalho, produtividade, qualidade, tudo isso interage. Assim como as normas regulamentadoras interagem entre elas, o departamento da empresa interage entre eles. Para que todos tenham realmente, no final do processo, entregue algo de valor, entregue algo que realmente agrega na sociedade. Então, para que isso aconteça, tem que todo mundo trabalhar junto. A produção precisa produzir, com toda certeza. A área de qualidade precisa verificar se está sendo feito da maneira que o procedimento pede, Normalmente aparece o procedimento dentro dos quesitos de qualidade. E a área de segurança do trabalho não é diferente. Nós temos a área de segurança do trabalho se modernizando cada dia mais. Hoje, nós já sabemos que a partir do ano que vem, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, nós teremos uma norma que vai interagir com a ISO 45001. Então, cada vez mais a gente percebe a interação e um sistema de gestão sendo desenvolvido, para que a área de segurança do trabalho fique cada vez mais próxima desses outros setores e de um sistema de gestão robusto e que de fato garanta a segurança das pessoas. Então, esse é o primeiro módulo, é uma introdução. Então, queria fazer essa abertura aqui, já tratando um pouco desses quesitos de segurança. E na sequência, vamos dar sequência aqui no módulo 2 e nós vamos tratar outros assuntos tão relevantes, como a questão dos acidentes aí e içamento na movimentação de carga. Então, no módulo 2 a gente já se encontra. Eu quero reforçar a importância de você fazer os exercícios, deste módulo. Existem vídeos auxiliares, além desse vídeo que eu estou aqui gravando para vocês, que é importante que você assista. As perguntas elas serão sempre relacionadas a essa apresentação e aos vídeos. Então, faça com cautela. Você precisa cumprir todas as atividades de cada módulo para que você chegue no final e consiga fazer a avaliação final sem grandes dificuldades. E o mais importante, aprendendo sobre esses assuntos da NR11, 12 e para quem já fez esse treinamento outras vezes, relembrando. Tá bom? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui esse módulo e a gente já se encontra no módulo 2. Valeu, um abraço!